Boa tarde, professores, tudo bem? O nosso artigo, então, é o Compreendendo os estágios iniciais da especiação, divergência alopátrica, introgressão e dinâmica cromossômica no complexo de espécies Erisimo odoratum. O grupo, então, sou eu, Luana, Ana Beatriz e a Anne. Bom, nesse estudo, eles queriam avaliar a delimitação de espécie no complexo Erisimo odoratum, utilizando uma abordagem integrativa, para entender como que a divergência evolutiva, a variação cromossômica e a poliploidia contribuem para a especiação nesse grupo taxonomicamente complexo. Então, o estudo ele buscou testar se o complexo Erisimo odoratum é monofilético. Ele buscou investigar a linhagem central do complexo, verificando se os endemismos dos Carpatos representam linhagens evolutivas distintas. Buscou avaliar se mudanças cromossômicas estão associadas ao processo de especiação, então a disploidia e a poliploidia. Buscou determinar a origem dos poliploides, distinguindo entre auto- e alopoliploidia, combinando dados morfológicos, citogenéticos e genômicos. Eles investigaram o complexo Erisimo odoratum por meio de uma abordagem integrativa, combinando a citologia, morfometria e genômica de alto rendimento. Mostraram populações, foram 131 populações do complexo Erisimo odoratum, 24 populações de espécies relacionadas e a Malcolmia graeca como grupo externo. Então, eles amostraram nessas populações o complexo e das espécies relacionadas e estimaram o conteúdo de DNA e o número de cromossomos por citometria de fluxo e contagens cromossômicas. Aplicaram REDSEQ para inferir a filogenia, a estrutura genética e introgressão, e para esclarecer a origem dos poliploides utilizaram o RIBSEQ, com um loci-alvo e em múltiplos métodos filogenéticos. A delimitação da espécie ela foi testada estatisticamente em diploides e os padrões genéticos foram confrontados com análises morfométricas multivariadas, integrando todos os conjuntos de dados para interpretar a especiação e a evolução cromossômica no grupo. Bom, nos resultados eu trouxe aqui uma fotinha de uma espécie de Erisimo odoratum, para vocês terem uma ideia de como é uma planta. Ela é uma herbácea perene e aqui tem a filogenia. Ela é bem complexa e bem complicada de entender. Eu vou explicar para vocês as questões dos resultados, porque eu achei melhor do que trazer gráficos e as tabelas, porque eles estavam bem complicadinhos no artigo. Então, nós temos aqui o a primeira parte dos resultados, que é a polifilia no complexo da Erisimo odoratum. Antes de eu começar a falar dos resultados, eu preciso explicar para vocês 3 nomes. Que a primeira é que os Balcãs e os Cárpatos, que vão ser citados nos resultados, são regiões geográficas muito importantes na distribuição e diversificação dessas espécies de Erisimo odoratum. Então, elas são citadas como centro de endemismo e áreas onde a evolução reticulada mudou as linhagens. Os Cárpatos vão ser cadeias de montanhas, onde muitas linhagens de diploides do complexo odoratum foram investigadas, e os Balcãs vão ser uma grande península do sudoeste da Europa, que também serve como chave para a distribuição do complexo do Erisimo. Então, voltando para a polifilia no complexo Erisimo odoratum. Esse estudo demonstrou que o complexo de espécies odoratum não forma uma linhagem monofilética, mas sim está dividido em pelo menos 3 clados distintos. Então, o complexo dos Balcãs caíram em clados separados e o hexaploide ecroático foi resolvido como irmão dos diploides perenes balcânicos, e isso tudo com alto suporte. E o estudo se concentrou no clado composto pela espécie amplamente distribuída, que é o E. odoratum, e as espécies diploides dos Cárpatos. Os próximos resultados, então, seriam sobre diploides dos Cárpatos.
onde as populações diploides dos cárpatos formaram um subclado monofilético aninhado dentro da parafilia de Odonuratum, trazendo então dados filogenômicos da região que contradiziam a taxonomia de agrupamento tradicional. Também analisou a delimitação das espécies e favoreceu o cenário de 4 entidades genéticas distintas nos cárpatos. Teve também uma variação cromossômica, onde a maioria das populações diploides tinham um 2N de 14, mas algumas espécies dos cárpatos meridionais apresentaram 2N de 16. O terceiro resultado seria, então, sobre os poliploides e sua origem, onde o Eoduratum apresentou uma variedade de citótipos e uma origem complexa, porque possui vários citótipos variados, como 2N32, 2N22, ou os hexaploides, como 2N42A50. E essas origens, elas não foram definidas, porque apresentaram múltiplas origens poliploides independentes. No quarto resultado, nós temos a diferenciação morfológica e a evolução reticulada, porque as análises morfométricas indicaram uma distinção morfológica entre os poliploides e os diploides, embora houvesse sobreposição, e uma introgressão também, onde foram detectados sinais significativos de introgressão, que é o fluxo gênico, entre as espécies analisadas. Então, tanto dentro quanto entre os clados, o que é um sinal de evolução reticulada. E drivers de diversificação, onde os resultados indicam que a diversificação no complexo da Enzymon Odonuratum foi impulsionada por uma combinação de divergência alopátrica e evolução reticulada. Então, é isso, os resultados. Bueno, en la discusión del trabajo, los autores van a empezar recordando que Ericium es un género enorme, pero filogenéticamente muy problemático, por así decirlo, porque hay mucha hibridación y poliploidía, lo que va a generar una discordancia entre los genes. Y eso hace que los grupos de especies que vimos anteriormente, que se definieron solo con morfología y con su ubicación geográfica, sean como sospechosos. Entonces, en este contexto, el trabajo muestra que el supuesto complejo de Eodonuratum no es un linaje único, sino que es polifilético. Entonces, las especies agrupadas ahí no forman un grupo natural en los árboles, sino varios clados separados. Continuando, las especies de los Balcanes que fueron estudiadas tienen un problema, y es que se parecen mucho en la morfología, pero cuando se van a mirar los genes, descubres que son híbridas entre sí. Es decir, no son especies completamente aisladas como se cree, todavía intercambian genes y hay un flujo genético entre ellas. Por eso los árboles genéticos no muestran un grupo limpio y bien definido, sino como una red confusa. La conclusión es que estos grupos de especies en los Balcanes está todavía en proceso de divergencia, con mucha hibridación ocurriendo. Entonces no son especies maduras, es decir, completamente separadas. Otra parte de nuestra discusión es que Eodonuratum es aún más complicado, porque no es solamente una especie. Lo que llaman Eodonuratum son en realidad muchas plantas con cromosomas duplicados, y esto se conoce como poliploides, que nacieron de maneras distintas. Algunos de estos poliploides vinieron de una hibridación, como vemos aquí en el slide, de E. whitmani con cuspidatum, y otros vinieron de las otras especies que aparecen aquí en el slide. Y hay uno que es simplemente E. whitmani con sus cromosomas duplicados. Entonces, cuando se dice que Eodonuratum en realidad estás nombrando
un mosaico de híbridos diferentes, no una especie única. Es como si bajo un mismo nombre hubieran varias historias evolutivas entrelazadas. Bueno, y para cerrar este trabajo, se muestra que el complejo Eodoratum no es un grupo natural y que los diploides de los Cárpatos son en realidad una sola especie con una estructura geográfica. Entonces vemos que Eodoratum es un poliploide, un mosaico lleno de linajes híbridos con orígenes distintos. Y esto deja claro que en este sistema la morfología sola no basta, hace falta combinar la genética también y con ello la citogenética. Y esto se hace para delimitar bien las especies. Con esto nosotros terminamos nuestro trabajo. Muchas gracias por la atención.